está aqui, né, os irmãos que estão aqui, as irmãs, já passou por crise, está passando por crise. Quem aqui já passou por crise ou está passando por crise? Se você está passando por crise, não precisa se levantar a mão, tá? Tá bom? Mas a palavra do Senhor diz que há esperança, né, para aqueles que estão passando por crise. E vai ser da crise para a eternidade. Jesus fala na palavra dele que nesse mundo nós vamos ter aflições, mas que nós venhamos a ter bom ânimo, porque se o Senhor Jesus venceu, nós também vamos vencer. E na verdade a palavra do Senhor já fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia lá em João capítulo 20. João capítulo 20. João capítulo 20. Na verdade, o propósito, né, nós vamos ver aqui, o propósito do Evangelho de João é para que creiamos que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus, né, o Emmanuel, Deus conosco. E também nós vamos ver aqui no capítulo 20 acerca da ressurreição de Cristo. No primeiro dia da semana, versículo 1, no primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então creu e foi até onde estavam Simão, Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava. E disse-lhe: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Aí aqui no versículo, vamos ler todos, né? Com isso Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo, e abaixando-se viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para a casa. A palavra do Senhor diz que quando Jesus ele foi crucificado e ele foi morto ali na cruz, os discípulos com medo, o que foi que eles fizeram? O que foi que os discípulos com medo ali, apavorados ali, né, com medo de serem perseguidos, com medo de serem mortos, o que foi que eles fizeram? Eles se trancaram dentro da casa. Não, vamos se trancar aqui porque o nosso mestre foi morto. E nós também a gente pode também ser morto por falar a verdade. E a mensagem que Deus traz ao nosso coração nesta manhã é sobre crise. A gente passa por várias crises, mas Deus está conosco. O Deus que ressuscitou a Cristo Jesus, Ele está conosco, Cristo está conosco. Mesmo que a gente tranque as portas, Ele está falando assim para mim, para você: ó, Adriano, eu estou com você. Eu estou com você nessa crise. Eu estou com você por onde você passar, por onde você andar. Porque se a gente for olhar para a crise, assim como Pedro também, ele olhou para a crise ali,
quando eles estavam no barco, e aí veio aquela tempestade, e Jesus falou assim, ó, e Pedro falou assim: se é o Senhor mesmo, manda eu ir até o Senhor. E Jesus falou assim para ele assim: venha. E Pedro saiu do barco e foi. E aí ele começou a olhar para os lados. É você olhar para as crises, as adversidades. Mas Deus, nesta manhã, Ele está falando para mim e para você: eu estou com você. Josué capítulo 1, versículo 9: não te mandei eu? Seja forte, seja corajoso, porque aonde você for, eu vou contigo. Aonde você pisar a planta dos seus pés, eu vou pisar a planta dos pés junto com você também. Então Deus, Ele passa comigo e com você, pelas águas, pelo fogo. Aonde nós estivermos, Deus estará comigo e com você. Então a nossa esperança não morreu. Tem muitos que tem aqueles que falam assim: a esperança é a última que morre. Eu discordo. A esperança não morre. A esperança é Cristo. A morte não teve poder sobre Cristo. João capítulo 16, versículo 33, as palavras de despedida de Jesus foi: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Mesmo na crise nós temos que ter a paz de Cristo, porque também a palavra do Senhor fala que a paz excede todo o entendimento e guarda os nossos corações. Por mais que nós passamos por aflições, a paz de Cristo tem que estar dentro de nós, tem que estar dentro do nosso lar, na nossa casa, na nossa família. Cristo não se assentou à direita de Deus sem antes ter um encontro com Maria Madalena, uma mulher que foi privilegiada. Quem foi essa Maria Madalena? Foi uma mulher da qual Jesus expulsara 7 demônios dessa mulher. Uma mulher que teve ali uma conversão ali, ó, verdadeira, ao ponto de ela, quando Jesus foi morto, foi ali sepultado, ela andava chorando, sentindo a falta de quem? De Cristo. Muitas vezes nós andamos chorando, sentindo falta de algo. Nós pensamos que é algo material, mas não é. Muitas vezes as pessoas têm um vazio dentro delas, e elas acham que o que vai preencher aquele vazio é o que o mundo tem a oferecer, e não é. O que vai preencher o vazio naquela pessoa é o Cristo ressuscitado dentro do coração dela. Glória a Deus. A mensagem central da nossa fé é a morte e ressurreição de Cristo em corpo glorificado, o que nos dá a esperança da ressurreição do último dia, em corpos glorificados para a eternidade. Então vai ser da crise para a eternidade. Há momentos em nossas vidas que Deus, Ele não tira nem eu e nem você da crise, mas Ele passa comigo e com você na crise. Você está no deserto, Deus, Ele vai caminhar comigo e com você no deserto. Ainda que muitos venham olhar assim, ó, os discípulos não acreditaram em Maria Madalena. Maria Madalena pensou que os ladrões tivessem roubado o corpo de Cristo. Os discípulos não acreditaram nas palavras de Jesus: ó, eu vou ressuscitar. Eles não acreditaram. Eles andaram ali, ó, anos e anos ao lado de Deus, ao lado de Jesus, porque Jesus é Deus. Mas a palavra de Deus não entrou no coração dos discípulos, porque eles duvidaram. Não foi somente Tomé que duvidou. Muitos ficam embasados nisso. Não, Tomé duvidou. Tomé foi um incrédulo. Mas não, todos que estavam ali dentro daquela casa duvidaram de que Jesus havia ressuscitado, de que Jesus já tinha falado para ele: ó, eu vou ressuscitar.
Todos duvidaram. E hoje não é diferente. Às vezes nós duvidamos. Será que Cristo ressuscitou? Será que Cristo está verdadeiramente comigo? Mas a palavra do Senhor diz para mim e para você nesta manhã: ainda que a nossa fé seja do tamanho de um grão de mostarda, aleluia, glória a Deus. Você pode falar para um monte se levantar e ser transportado no mar, e vai acontecer. Mas isso é uma simbologia. Mas Deus pode fazer? Pode fazer, porque Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Então, a crise que você passa, a adversidade que você passa, a aflição que você passa, o Cristo glorificado está passando com você. Aleluia! Quem conhece a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Quem conhece? O rei falou assim: eu vou fazer uma estátua, vou fazer aqui, vou criar um Deus. Porque o homem sempre cria um Deus, né? O homem sempre tenta criar alguma coisa para que ele venha satisfazer o seu vazio, e acaba não satisfazendo. Porque o homem, os planos, os projetos do homem não estão de acordo com o projeto e o propósito de Deus na vida dele. Todo aquele que está aqui nesse lugar tem que se dobrar diante dessa imagem. E os três, nós não vamos se dobrar. Quem não se dobrar vai ser lançado na fornalha de fogo, e a fornalha de fogo será aquecida 7 vezes mais. E aí lançaram. A palavra do Senhor diz que os homens que foram lançar, esses 3 homens de Deus lá na fornalha, eles morreram. Imagine só como que estava quente essa fornalha. Eles caíram lá, nem um fio de cabelo da cabeça deles se queimou, porque quem estava lá era o 4º homem, era Cristo. Cristo estava andando com ele dentro de uma fornalha de fogo, porque o rei olhou assim: não foram jogados 3 lá dentro da fornalha? Aí os outros falaram assim: foi. Mas por que eu estou vendo 4? Esse 4º homem é Cristo ressuscitado. Ainda que muitos venham falar para você: não tem mais jeito, não tem mais esperança, sua vida já era. Ou muitos tentem te jogar numa fornalha, né? Te jogar num aperto. Cristo está lá com você. Cristo, Ele vai passar com você aonde você for, Ele vai com você. Aí, antigamente, nessa época, a cultura romana, eles não acreditavam em ressurreição. Muitos dos discípulos ali dos judeus também não acreditavam em ressurreição. Por isso que ficou uma dúvida neles: será que Cristo ressuscitou mesmo? Eu não estou acreditando. Ao ponto de Tomé falar assim: Pascoal, eu só acredito se eu tocar nas suas mãos. Eu só acredito se eu tocar no lado de Jesus. Só que Jesus, antes de Tomé ter um encontro com Jesus, e também os discípulos terem um encontro com Jesus, Jesus apareceu primeiro aos discípulos sem que Tomé não estava lá. Os discípulos com as portas trancadas, e Jesus vai e aparece no meio deles com o corpo glorificado. As marcas ainda estavam lá. Jesus não apareceu assim em espírito, um espírito. Era o próprio corpo glorificado. Assim somos nós. Nós que temos a esperança da ressurreição dos nossos entes queridos que partiram para a glória. No último dia eles serão ressuscitados em corpos glorificados. E aí Jesus aparece no meio dos discípulos. E qual é a primeira palavra que Jesus fala aos discípulos, igreja? Eita, essa aqui é a primeira palavra, é assim: que a paz sejam com vocês. Que a paz nesta manhã seja com vocês, igreja.
Que a paz de Cristo seja na sua casa. Que a paz de Cristo seja no seu lar. Que a paz de Cristo seja na vida do seu vizinho, seja na vida dos seus amigos. Que a paz de Cristo seja na cidade de Itamaraju, em nome de Jesus. Porque é uma paz que o mundo não pode dar. Por que o mundo não pode dar essa paz, Ive? Por quê? Porque o mundo não conhece Jesus. Nós que conhecemos Jesus, que professamos Jesus, nós temos essa paz. Eu sei que existem momentos em nossas vidas que a gente chuta o balde mesmo, entendeu? Há momentos em nossas vidas que a gente se estressa mesmo, isso é normal, é de ser humano. Agora, a única coisa que não pode faltar na minha vida e na sua vida é a paz, porque essa foi a primeira palavra que Jesus falou aos discípulos, que a paz sejam com vocês. Por que Jesus falou isso? Porque eles estavam em crise, eles estavam com medo, eles estavam com as portas trancadas, e não somente a porta física trancada ali dentro da casa, mas a porta do coração dos discípulos estava também trancada, porque eles não acreditavam que Jesus havia ressuscitado. Eles estavam com a porta do coração trancada. E é isso que muitas vezes a crise, a adversidade, ela faz conosco. Ela endurece o nosso coração ao ponto de nós não acreditarmos mais na palavra de Deus. Ela endurece o nosso coração ao ponto de nós não acreditarmos que Cristo, Ele morreu na cruz por amor a mim e a você. E a gente começa a duvidar, será que Cristo ressuscitou? Será que Cristo mudou realmente a minha vida? Será que Cristo realmente está na minha família? Será que Cristo realmente transformou a vida de Maria Madalena? Transformou. E se você está ouvindo a palavra de Deus nesta manhã, é porque Cristo transformou a sua vida. E se Cristo não transformou a sua vida, Ele quer transformar a sua vida. Foi para isso que Cristo nos chamou. Maria estava com uma crise de choro, a Maria Madalena. E aí, ela viu ali, tinha 2 anjos ali dentro da sepultura, 2 anjos. E quando ela virou para trás, ela viu um homem. E ela pensou que esse homem era um jardineiro. Pensou que esse homem era um jardineiro. E perguntou ao jardineiro: aonde foi que o Senhor colocou o corpo do meu Senhor? Ela não sabia que era Jesus. Ela não reconheceu Jesus. Há tanto tempo que ela andou com Jesus e ela estava num momento de tanta crise que ela não reconheceu Jesus. Aí Jesus, o que Jesus falou para ela? O que Jesus fez? Chamou ela pelo nome de Maria. Maria, João, Paulo. Jesus, Ele chama eu e você pelo nome. Glória a Deus. Ele chama eu e você pelo nome. Eu sou contigo, eu sou com você. Você está passando por essa adversidade, por essa aflição, por essa crise, mas eu estou com você. Você está chorando, mas eu estou com você. Você está na incredulidade, eu estou com você. Você está com medo, eu estou com você. Você trancou as portas da sua casa para que eu não entre, mas eu estou com você. Por isso, nesta manhã, o Senhor Jesus fala para mim e para você: eu te chamo pelo seu nome. Antes de você nascer, eu já tinha escolhido você. Antes que os seus ossos viessem a serem formados dentro do ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Então o homem, ele nasce para um propósito que Deus tem na vida dele. Jesus Cristo morreu e ressuscitou para nos libertar de crise e trazer a paz. Eu conheci
Eu vim do mundo pentecostal, né? Na verdade, o pastor Silval trouxe uma mensagem aqui falando que todos nós somos pentecostais. Para quebrar esse negócio, né? Eu sou tradicional, o outro fala, eu sou pentecostal. Aí o pastor Silval já quebrou logo. Todos nós somos pentecostais. Pronto. Todo mundo dentro do mesmo saco. E aí, o que acontece? Eu vivia nesse meio pentecostal, tá? E sempre quando a gente encontrava com o irmão, a gente perguntava, e aí, varão? Aí fala, varão, né? Ô, varão, como que você tá, varão? E o varão fala, rapaz, tô numa prova, meu Deus. Eu tô numa prova. Não tinha um dia que a gente não encontrava esse varão, que esse varão, eu tô na prova, vaso. E o homem nunca saía da prova. O homem nunca saía da crise. Porque as crises são caracterizadas, são características, né? A gente passa por uma crise na tal área, aí Jesus chega, ó, arranca você. Ele pode até passar com você na crise, mas aquela crise você não vai passar mais. Aquela adversidade você não passa mais, você pode passar por outras. Porque enquanto nós estivermos presos nesse corpo aqui pecaminoso, a gente vai passar por crises. Então, a palavra de Deus é ela que vai nos fortalecer na crise, que é o Senhor Jesus. Os romanos, né, eles não acreditavam em ressurreição. E também os judeus também não acreditavam em ressurreição. Os saduceus, eles acreditavam na ressurreição do último dia, a ressurreição coletiva, mas no meio da história eles não acreditavam. Os fariseus não acreditavam em ressurreição. Ver o quanto foi difícil para essas pessoas na época de Jesus acreditarem que Jesus ia ressuscitar. Porque a nossa esperança, aí você imagina comigo aqui, pensou se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, o que seria de mim, o que seria de você? Fala para mim. Não tinha ninguém aqui para contar a história. Não tinha ninguém. Então Tomé, na sua incredulidade, na segunda aparição de Jesus dentro da casa, mesmo com essa notícia de Maria Madalena, ó, Jesus ressuscitou, Cristo ressuscitou, meu Senhor ressuscitou, mas na cabeça de muitos deles, ó, eu acho que o ladrão roubou o corpo de Cristo, um ladrão bem organizado, né? Ele dobrou ali aqueles lenços, né? Deixou bem dobradinho. O ladrão lá roubou o corpo de Cristo. Vou dobrar aqui para ninguém saber que foi eu que roubei. Mas não. Aí na segunda aparição de Cristo com o corpo de glória dentro da casa e a porta estava trancada ainda. Na primeira aparição já era para eles destrancarem as portas. Na segunda aparição de Cristo as portas também estão trancadas. E Tomé estava lá. Aí Jesus vai e se direciona a Tomé. Ó, Tomé, sou eu mesmo aqui, ó. Aqui sou eu mesmo. Toca aqui nas minhas mãos, toca aqui, ó, no meu lado, sou eu. Aí Tomé faz uma alta declaração cristológica: meu Senhor e meu Deus. Tomé reconhece que Cristo é o próprio Deus. Aleluia, glória a Deus. Os discípulos, eles não perecem na crise, amém? Amém? Se você olhar para o irmão, ou se o irmão falar para você, eu não digo olhar, mas se o irmão falar para você, rapaz, eu não passo prova, eu não passo, minha vida é perfeitamente perfeita, eu não passo por aflições, né, irmã Creuza? Eu não passo por aflições, eu não passo, tem alguma coisa errada. Porque quando a gente se dispõe
a buscar ao Senhor enquanto se pode achar, quando nós se dispõe a orar, a se entregar completamente a Deus. Ó Senhor, eu quero ser um verdadeiro seguidor de Cristo. Irmão, pode ter certeza que as lutas vêm, as aflições vêm, a crise vem, e não tem para onde escapar. Tem muitos pregadores que falam assim: ih, rapaz, você aceitou a Cristo, já era, irmão. Você não vai passar por essas coisas mais nunca. Você não vai passar adversidade, você não vai passar aflição, você não vai passar por crise. Sua vida vai ser, uma bênção. Logicamente que a nossa vida é uma bênção. Por que a nossa vida é uma bênção? Porque a gente escolheu a bênção. Deuteronômio fala assim, eis Deus falando, né? Eu coloco a bênção e a maldição. Aí vocês vão escolher hoje, se vocês querem a bênção ou a maldição. Nós escolhemos a bênção, mas aqueles que rejeitam a Cristo escolhem a maldição. Então a palavra de Deus para mim e para você nesta manhã é que Cristo, Ele ressuscitou. Aí tem uma passagem na palavra do Senhor que diz que, aqui mesmo no Evangelho de João, diz que Cristo soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. É que nem já foi mencionado aqui, o Espírito Santo na época dos reis, dos profetas, ele capacitava os reis, capacitava os profetas, capacitava os homens para construírem templos. E aí para o Novo Testamento, ele capacita eu e você para povoar o reino de Deus. É diferente. Mas também ele nos capacita para nós exercer também um trabalho na nossa vida secular. Tem pessoas que já nascem já com o dom de fazer alguma coisa. Isso é uma capacitação. Então, quando nós recebemos a capacitação de Deus através do Espírito Santo, Ele fala para mim e para você assim, saia de dentro de casa, destranque a porta. Porque eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador. Quando ele falou isso, os discípulos fizeram o quê? Saíram de dentro de casa. e acreditaram que na palavra de Cristo ressuscitado, eu agora vou esperar o Consolador. Eles foram capacitados ali quando Jesus Cristo falou assim, recebam o Espírito Santo, soprou nele o Espírito Santo, a capacitação. Aí lá em Atos, capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo, eles creram na promessa ali, Deus selou o Espírito Santo na vida dos discípulos. E depois a partir dali, os discípulos voaram. Então a palavra de Deus para mim e para você nesta manhã: receba a capacitação do Espírito Santo, porque o selo do Espírito Santo já está sobre mim e sobre você. A partir do momento que nós levantamos as nossas mãos e confessamos ao Senhor Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor, o Espírito Santo sela em mim e em você. Porque quem sela o Espírito Santo na igreja é o Rei dos Reis. Na época dos reis, quando os reis mandavam cartas para outros reis, seja no pedido de paz ou seja para a guerra, eles escreviam ali e aí eles selavam com um anel. Ninguém poderia violar essa carta até ela chegar ao seu destino. Era um rei normal, um ser humano. Mas isso não quer dizer nada para Deus. Aí
vem e nasce a igreja de Cristo. Através de Cristo surge a igreja de Cristo. E aí o Rei dos Reis sela eu e você com o Espírito Santo. Agora ninguém pode arrancar esse selo de você, o selo do Espírito Santo. Porque quem selou foi o Rei dos Reis. Amém? E para finalizarmos, a palavra de Deus diz que, olha só, os discípulos trancaram as portas, não foi? Foi isso ou não foi? Os discípulos trancaram as portas. Aí a palavra do Senhor fala assim, ó: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porque quando eu e você tem paz, a paz que excede todo entendimento, não que a gente não vá uma hora, né, ficar nervoso, tá, uma hora, né, chutar a tampa do balde, porque a gente é ser humano, porque aquela ação de Jesus, falando sobre isso, aquela ação de Jesus ali no templo, quando ele viu ali os cambiadores, quando ele viu ali as pessoas vendendo ali produtos no templo de oração, na casa de oração, o que foi que Jesus fez? Se fosse hoje, o que as pessoas iriam falar de Jesus? Fala para mim. Rapaz, esse homem aí está na carne. Porque Jesus, ele fez um azorrague, um chicote e saiu revirando tudo, ó. Porque o zelo da casa de Deus consumia ele. Então muitas vezes o pregador ele só prega: não, Jesus é amor, Deus é amor, oh glória. Não, para que isso? Deus é amor. Não, o abençoado ele está fazendo isso, está fazendo aquilo, mas Deus é amor. Deus aceita ele do jeito que ele está. Não é assim. Então, quando a gente vem a Cristo, a nossa vida é transformada. Cristo, ele passa a habitar em mim e você através do Espírito Santo. E nós temos a paz de Cristo em nossas vidas. Então, que nesta manhã, você que está em crise, vai ser daí para a eternidade. Não perca a esperança, porque Cristo, ele chamou você pelo nome. Glória a Deus. Amém, igreja? Vamos se colocar de pé nesta manhã. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos nesta manhã e vamos orar ao nosso Deus. Ó Pai, graças nós te damos, ó Deus. Graças nós te damos porque a Tua palavra nos dá essa esperança de que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. O Senhor nos dá essa esperança, Pai, que mesmo em momentos de crise, momentos de aflições, ó Deus, o Senhor está conosco. A Tua palavra nos diz, Pai, que agindo o Senhor, quem pedirá, Pai, nas nossas vidas? Não há ninguém. Tua palavra diz, ó Deus, que a primeira palavra que o Senhor Jesus falou para os discípulos foi: paz sejam com vocês. Que nós possamos sair deste lugar, Senhor, com a paz de Cristo. Que nós possamos, ó Deus, viver na paz de Cristo. Uma paz, ó Deus, que excede a nossa sabedoria, excede o nosso entendimento. Mas que essa paz verdadeiramente venha reinar no nosso lar, em nome de Jesus. Que haja paz, ó Deus, na cidade de Itamaraju. Que a paz de Cristo possa, Senhor, visitar, Senhor, a cada família na cidade de Itamaraju, a cada pessoa ali nos hospitais, cada pessoa ali nas prisões,
Cada pessoa ali, Senhor, nas ruas, na sarjeta, que a paz de Cristo possa ir de encontro a elas, e elas serem libertas em nome de Jesus, porque nós conheceremos a verdade, Pai, e a verdade nos libertará. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Culto finalizado, oração silenciosa. Deus nos abençoe.